Olá, pessoal! E aí, já escovaram os dentes? Hoje, aqui nós estamos com mais um episódio da Clínica Ellen Daniel, podcast que vai falar sobre tratamentos odontológicos pela ótica de pacientes. Eles vão falar para vocês como foi o tratamento deles, o que foi, qual foi a experiência que eles tiveram, como foi, seja implante, seja tratamento com alinhadores, seja tratamentos estéticos. Eles vão falar todos os altos e baixos desses tratamentos, para que você clareie e para que você desmistifique aí que todo tratamento odontológico é dolorido, é um sofrimento, porque nós já sabemos que existem inúmeras maneiras de você tornar um tratamento odontológico, por incrível que pareça, prazeroso, confortável, que te dê aquele bem-estar. E hoje nós trouxemos a Sara Suelen, essa empresária, mentora, mulher de negócios, que ensina um monte de empresário que precisava usar aparelho e não usava. E ela chegou a um ponto que ou trata ou não, porque a gente sabe o tanto que a importância, o tanto que a imagem é importante. Uhum. E aí estava tendo um choque, né? Sim. Eu vou sofrer. Então, Sara, seja bem-vinda. Vamos conversar um pouco sobre a sua história. Me conta, vamos lá do começo, antes de ser essa mulher aí. Me conta desde o começo como foi sua vida em odontologia, né? O que aconteceu que você teve esse medo, teve esse trauma? Será que foi? Posso falar trauma? Pode falar que foi trauma. Então, conta um pouco da sua história, de quem você é pra gente. Oi, gente. Eu sou Sara Suelen. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Eu sou empresária, sou mentora. E desde criança, eu sofro com os dentes que nascem antes da hora. E eu tinha que ir pro dentista arrancar e sofria. Então, eu tenho vários dentinhos. Na época, chamava de dente tramelado, alguma coisa assim, né? Que eles falavam pra gente que era isso. E então, eu sofri muito. Os meus 4 dentes, assim, da frente, eu tive esse problema. Eu sofri muito em dentista. E quando falava em dentista, pra mim, já falava em passador. E aí, foi crescendo. Os meus dentes realmente nasceram um pouco mais tarde do que o normal. Então, eu tenho vários dentes que são... Não sei como que é o termo técnico, mas assim, são tortos, enfim. Uhum. Tinha que organizar para ornar com a imagem e com a autoridade que eu estava querendo construir no universo empresarial. E foi aí que eu comecei a me incomodar. Sempre me incomodou, né? E tirar uma foto, por exemplo, e não conseguir dar aquele sorriso bonito e se sentir insegura, né? Ter vergonha de sorrir. E chegou um momento que começou a me incomodar mais ainda. A ponto de que quando eu olhava para uma pessoa, eu admirava primeiro os dentes. E eu sempre pensava, mas agora eu tô com 27 anos, como é que eu vou usar aparelho, aquele negócio feio, e ficar com aquele monte de ferro, enfim. E nesse cenário, aconteceu a minha mãe também tem um problema que já vinha tentando tratar há muitos anos, há pelo menos uns 15 anos, de alguns dentes que ela perdeu nas gestações. Inclusive, ela perdeu mais dente na gestação em que eu nasci do que na que o meu irmão nasceu. E eu queria, de alguma forma, poder ajudá-la, porque ela estava tentando um tratamento pelo plano de saúde há muito tempo e não conseguia, mas ela queria que eu também vivesse esse processo. E então foi quando nós procuramos a clínica para buscar essa solução. Muito bem. E como era, né? O seu tratamento, você acabou de começar praticamente, Foi. né? Mas como era para você fazer uma selfie, por exemplo? Chega uma amiga sua, tá num evento, vamos fazer uma foto, nós dois fazer uma selfie, e a sua amiga, de repente, tinha um sorriso bonito. Acontecia o quê? Você sentia que... Eu não tirava foto de perto, eu só tirava foto distante. E se eu tirasse foto de perto, eu não tirava foto rindo, pela insegurança. Mas entende que... Olha como são as coisas. A minha insegurança ficou mais comprometida quando eu vi o tanto que a minha mãe, o problema da minha mãe é que ela não tinha alguns dentes, né? Que tá terminando agora o tratamento também. Mas aí, de tanto ver ela sofrendo, eu fiquei pensando, meu Deus, e se quando eu tiver a idade da minha mãe, eu tiver com esse sofrimento, com essa dor que ela tá tendo agora? Então, selfie era muito difícil. E me diga uma coisa, e como foi? Você não queria usar aparelho, porque era cheio de ferro e tal. Mas aí, primeiro, você conheceu a gente como? Como que você chegou na clínica? Eu já conheci a Luma. Nós fizemos o EJC juntas.
E sempre que a clínica postava algo, ela repostava. E um dia, pela manhã, eu estava em casa, eu lembro disso, estava em casa com a minha mãe tinha ido em mais uma tentativa do plano de saúde que não tinha dado certo, ela estava bem frustrada. E eu estava rodando o Instagram e eu vi uma postagem que a Luma fez. Daí eu mandei um direct pra ela e falei, amiga, eu queria muito fazer um tratamento, mas eu tenho muito medo, porque eu tinha que arrancar os dentes, os sisos, e eu nunca tinha arrancado, porque, como eu falei, os meus dentes, eles... parece que tudo era mais atrasado, né? Eu nunca tinha sentido incômodo, então na minha cabeça só se arrancava quando incomodasse. Então nunca incomodou, também nunca tinha arrancado. E quando eu ouvia relatos das pessoas que arrancaram os sisos, minha gente, era um negócio mais absurdo que o outro, de dor. E aí e sempre falava assim, olha, a pior dor que você pode sentir é a dor de dente. E eu tenho muito medo de sentir dor, porque além de tudo eu também tenho fibromialgia. Então eu fujo da dor de todas as formas possíveis. E a Luma falou assim, Sara, vem aqui na clínica, você vem viver uma experiência sem compromisso, traz sua mãe, traz seu pai, e aí depois a gente conversa. E eu não senti pressão, eu fui como um convite. Daí eu fui, conheci o Gás do Riso, que eu fiquei saindo de lá querendo levar aquele negócio pra casa, de tão bom que é. E foi uma experiência de relaxamento. Eu nunca imaginei que estar no dentista pudesse ter uma experiência de relaxamento. Então, foi assim que eu cheguei na Ellen Daniel. E aí, quando você fez a primeira consulta, geralmente não, todas as primeiras consultas a gente faz todos os exames. Sim. Radiografias, fotografias, panorâmicas, todos aqueles exames para a equipe estudar o seu caso. Sim. Tanto faz o caso ser complexo como não, passa pelo mesmo processo. E um dos tratamentos que você precisava fazer era o tratamento de alinhador, né, com alinhadores, que era colocar os dentes na posição. Para isso, o ideal era que você extraísse, arrancasse 4 sisos. E você já tinha esse diagnóstico de outros lugares que você foi. Sim. E quando te disseram que tem que arrancar, realmente tem que tirar esses dentes? Olha, quando ela me disse que tinha que tirar, foi numa consulta de retorno em que ela mostrou as fotos. Eu já sabia que eu precisava de aparelho, mas as fotos me assustaram muito, porque quando eu vi o nível que eu estava há 27 anos, o que eu pensei na hora, o que veio na minha cabeça foi: eu tô fazendo muito dinheiro, eu tô construindo muitos negócios, mas tem coisa dentro de mim que tá com problema há muito tempo e eu não tô fazendo nada por mim. Eu digo que o investimento do tratamento foi o primeiro grande investimento que eu fiz em mim. Foi esse. E aí, quando ela me falou que tinha que tirar os sisos, ela já tinha meio que me preparado sem ela saber e sabendo também mentalmente. Porque quando eu vi a urgência da coisa, eu já tinha decidido a não esperar mais. Mas eu fiquei com muito medo. Por quê? 4 sisos, eu lembro que eu perguntei assim, quantos dias de repouso? Porque eu sou empresária, né? Então, ficar de repouso pra mim é um negócio assim... Eu vou ficar sem trabalhar, pra mim era um grande problema, um caos. E aí eu falei, quantos dias? Ela disse, não, vai precisar de uma semana mais ou menos. Eu falei, caracas, um mês então. De repouso. 4 dentes. Né? 4 dentes, um mês. E aí eu falei, tem a possibilidade de eu arrancar todos de uma vez? Ela disse, olha, tem, mas eu não recomendo, porque você é sensível pra dor. E aí algumas pessoas podem sentir isso. Eu gostei muito da transparência. Ela nem disse assim, vai logo e tira tudo. E ela também não disse, não tira. Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, você vem, você não vai ficar completamente anestesiada, né? Você vai ficar consciente, você vai ter o gás do riso, mas você vai ficar consciente. Porque na minha cabeça, eu só faria um negócio desse se fosse assim, apagada. E ela falou, se você vem e durante... O doutor vai conversando com você e você vai sentindo. Mas eu confesso que no dia que eu saí de casa, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou conversar com esse homem? Como é que eu vou dizer pra ele? Eu não conseguia entender, né? Mas foi muito tranquilo. E aí, durante o procedimento, em determinado momento, ele perguntou, Sara, você quer arrancar? Eu posso ir além? Posso ir pro próximo? Ele ia sempre me perguntando, eu posso? Eu acho que isso me trouxe muita confiança. Quando eu sentei na cadeira, eu tava tão tensa que os meus ombros subiam assim, ó. E aí eu lembro muito, isso ficou muito na minha mente, porque eu não sei quem, mas tinha uma pessoa do meu lado, assim, alisando meu braço. E aí ela foi alisando, e aí quando eu subia, assim, ela baixava o ombro. Mas, bom, arranquei os 4. E aí eu tive uma coisa muito positiva e uma coisa um pouco negativa, né? Porque no meu caso, eu não senti dor de absolutamente nada.
Eu não tive nada de dor. E eu sou muito mufina, minha gente. Eu sou muito sensível pra dor. E a sua extração era uma extração complexa. Complexa. Né? O posicionamento do seu dente é uma extração demorada. Isso. Teoricamente é para ser demorada. Envolve osso, mexer Tava com na osso. raiz, né? Ele falou que tava bem dentro, assim, na raiz. Então foi complexa. Eu não senti nenhuma dor. Gente, nenhuma, nada. Assim, eu continuo sem saber o que é essa famosa dor de dente. Só que tive um problema. O meu rosto inchou muito. Muito. Mas não foi assim, um inchaço normal. Eu pegava no meu rosto, eu tenho uma foto que eu pegava no meu rosto com a mão desse jeito. E eu tinha um compromisso. Na semana seguinte eu iria para São Paulo fazer um curso. Já então eu extraí, eu só tinha literalmente 6 dias para poder ficar boa. E aí, o que aconteceu? Eu realmente fiquei de repouso. O que eu acho que me ajudou muito nesse processo foi a primeira vez na minha vida que eu tive um repouso real de ficar sem trabalhar. E isso pra mim foi muito marcante, porque eu nunca tinha conseguido parar desse nível. Mas o inchaço me incomodou muito. E aí eu fui ficando meio desesperada de ver o negócio inchando. E algo que foi muito importante foi porque todos os dias quando eu acordava tinha uma mensagem já da clínica perguntando como é que eu tava. Enfim, falavam comigo 3 vezes ao dia. E eu entendi que... Eu até brinquei com a minha mãe assim, eu não fiz a oração completa, né? Porque eu orei pra não sentir dor. Esqueci de orar pra não ficar inchada. Tem que ter cuidado com o que você pede. Tem que ter cuidado com o que né? você pede, né? Então, eu não fiz a oração completa. E aí, o rosto ficou inchado e eu tinha essa viagem pra São Paulo no final da semana. Mas a clínica me deu todo o suporte, o doutor fez a aplicação de laser, né? Fiz algumas drenagens. Que é importante esse né? suporte, Então, né? tive todo... Nossa, foi muito importante, porque eu lembro que eu acordava... E aí, todos os dias que eu acordava, minha mãe e meu pai estavam assim, deixa eu ver que tamanho é que tá hoje. Oh. Deixa eu ver que tamanho é que tá hoje. Aí, depois eles falaram assim, olha, a gente não queria te assustar, mas a gente tava ficando com medo de não voltar pro normal. Mas aí me explicaram, né? Meu corpo realmente tem esse processo inflamatório. Que é uma fibromialgia, né? Eu tenho fibromialgia, coincidiu com o meu ciclo menstrual também. Então, tinha vários fatores ali que poderiam estar interferindo. A cirurgia era complexa, envolvia manipular tecido ósseo. Exatamente. Isso é que, assim, na maioria dos casos, quando não está envolvido com tecido ósseo mesmo, fazer desgaste de osso, é tranquilo. A maioria das nossas cirurgias, elas realmente não incham. Mas nós não podemos garantir para o paciente. Né? Primeiro que você vê, o seu organismo reagiu de uma maneira totalmente diferente. Você tem algumas peculiaridades que fazem com que saia ali da rota da maioria. Mas o mais importante é a equipe estar acompanhando, verificando. Esse inchaço está normal? É esse tanto mesmo? Não precisa... Esse inchaço vai passar só com cuidado em casa? Ou não precisa de uma fisioterapeuta especializada para atuar aí nesse momento? E não e eu como mentora, eu falo muito isso para os meus clientes dentistas. Né? Você precisa dar atenção pós-operatório. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Tem gente que nem quer falar com o dentista, mas tem gente que precisa daquele apoio, daquela atenção. E a gente só sabe o que está se passando na boca do paciente realmente, se ver, se visualizar, se conversar com o cliente. Então, precisa desse apoio, dessa certeza de que eu vou passar por uma cirurgia, por exemplo, um implante, mas eu tenho certeza que qualquer coisa que eu sinta, o meu dentista está ali na hora, eu ligo e ele vai me ajudar, ele vai resolver meu problema, eu não vou ficar largado. Foi por isso que inclusive, eu escolhi, porque na semana... eles me atenderam 4 vezes por conta do inchaço. Eu cheguei lá agora semana passada e a moça que estava na recepção disse assim, eu lembro de você, da sua extração. Ficou conhecida com o tamanho que ficou o inchaço, né? E a minha mãe tinha arrancado os dentes, também feito alguns procedimentos cirúrgicos uma semana antes e ela não teve nada de inchaço. Então... E teve um pós-operatório. Geralmente, o pós-operatório não impede de você trabalhar, desde que não seja uma cirurgia tão grande. A sua cirurgia foram 4. Sim. 4 dentes. Dentes complexos. Então, o seu pós-operatório tem que ser mais cuidadoso. Sim. Né? E não precisa. Quando se extrai um dente, na maioria dos casos, não é uma semana de repouso. Não é. Você pede ali 48 horas de repouso, mas você pode ler, você pode ficar no computador, você não pode ficar falando, fazendo peso, levantando, baixando cabeça, limpando casa, caminhando demais, no calor. Né? Então, assim, cada caso é um caso. No seu caso, era um caso
de mais delicadeza ainda, de mais cuidado ainda. Sim. Mas que bom que passou por tudo isso. Inclusive, você teve um episódio que você estava querendo comer um fruto do mar. Né? Quer dizer, ela passa por meu todo aquele Deus. inchaço, por todo aquele negócio que é comer frutos do mar, pelo amor de Deus. Gente, no Você sábado não. à noite, eu não gosto de sorvete. E aí foi muito difícil ficar comendo sorvete a semana inteira. Quando foi no sábado à noite, eu queria comer alguma coisa. Eu falei, vou comer um sushi, um salmão. E aí, eu mandei mensagem pra clínica sábado, 7 horas da noite. Só que eu fiquei, eles não vão me responder. E pedi pros meus pais irem comprar. Eles foram, compraram, trouxeram. Quando o sushi chega, que eu tô, assim, eu tava literalmente partindo o salmão, salivando. A clínica me liga. Falei, eles estão me ligando nessa hora, gente, não acredito, não, que só vai me proibir. E aí eu atendi, ela falou assim, pelo amor de Deus, não come e tal. Eu falei assim, mulher, tu não dorme, não. Tu não descansa, não. Mas é isso mesmo, é foi evitar, por muito pouco. Porque eles exacerbam, né? Sim. O potencial ali de ter maior inflamação. E a gente estava correndo contra o tempo, porque tu tinha essa viagem. Mas aí, passando essa questão aí da remover os cis, aí você entrou no tratamento de Invisalign, que é esse aparelhozinho transparente, que inclusive você está usando agora, né? Está em fase de adaptação, mas a adaptação do Invisalign ela é relativamente tranquila, né? Porque não tem muita... É uma placa que ela fica extremamente colada no dente, uma plaquinha transparente, ninguém percebe. Então é muito fácil de adaptar. Mas como foi para você fazer esse alinhador? Como é esse tratamento? Faz de conta que eu não sou dentista, tá? Toda vez que eu pensava no tratamento de dente com aparelho, as pessoas sempre falavam assim, os piores dias é quando você faz manutenção. Então, como eu tenho medo de dor, eu ficava, meu Deus, a manutenção, vou ficar só comendo sopa. E aí, o que eu gosto muito do Invisalign? Eu brinco até com os dentistas que me atendem lá. Eu falo, gente, no segundo dia, pós mudança de placa, parece que eu não tô com nada na boca. Eu só sei que eu tô porque minha língua fica procurando o que bater dentro da boca e, enfim, a gente sente. Mas desconforto, eu não sabia que não era... Eu não sabia que era possível fazer um tratamento como esse, porque eu sei a complexidade que tem nos meus dentes, sem sentir absolutamente nada. Agora, por exemplo, eu tô aqui, tem 7 dias que eu mudei a placa, eu não sinto nada, absolutamente nada. E todas as vezes que eu vou, o doutor me mostra a evolução. Ele mostra os espaçamentos. Uma coisa que eu gosto muito também é que ele me mostra no computador como que era e o espaçamento que já teve. Aquela tecnologia eu acho incrível, né? Então, eu consigo perceber, olha, tá vendo aqui, da outra vez estava assim, agora tá assim. Então, é muito tranquilo. Mas tem um detalhe, tá, gente? Um segredo. Não recomendo que eu vou falar agora, mas ela disse que eu podia falar tudo. Eu perco tudo em todos os lugares. E aí, no dia que o doutor foi me entregar a placa, ele falou assim, olha, é muito comum perder. Eu falei assim, não, jamais. Eu jamais vou perder. Eu jamais... E já aconteceu, eu já perdi 2 placas durante o meu tratamento. Mas a instrução é muito importante, né? Ele sempre me instrui assim, Sara, você sempre fica com a placa anterior e com a próxima placa. Porque se você perder, você volta para a anterior e aí você consegue. E aí, uma vez eu viajei para São Paulo, agora mês passado, fui almoçar, tirei para comer e aí deixei o negócio em cima da mesa. Falei, meu Deus. Cheguei, aí ele, não, a gente volta para a placa anterior. Então, para mim, esse é o único desafio. Sabe qual é o desafio de usar o Invisalign? Só que o negócio está tirando para comer, mas nada demais. É porque eu que sou um pouco negligente mesmo ainda. Mas assim, quando você... É por isso que é importante você não jogar as placas fora. Isso. Então, terminou uma placa, vou mudar, eu guardo. Se acontecer de eu perder a placa, aí eu volto para a placa anterior e a gente pode pedir uma nova placa. Enquanto chega essa placa, você vai atrasar o tratamento? Vai, mas você não vai perder, não vai ter nenhuma uma coisa assim. E aí você, com o tempo, você vai perceber que isso não vai mais acontecer. Não, e no meu caso também. Geralmente, resolve. A pessoa fica atenta, né? Acabou que ele até deu um jeito de nem atrasar, porque quando eu perdi já estava bem pertinho da mudança, então não fez tanto impacto. Mas meu único desafio é esse. Mas você falou no começo que quando você recebeu o atendimento, você viu tanta diferença que você nem foi em outro lugar para ver preço. Sim. O fato de você ter falado isso mostra para mim que você sabia que ali não era o lugar mais barato. Sabia. Porque lá não é o nosso diferencial, não é esse, não é preço, definitivamente. Mas o que é que fez você, mesmo sabendo que não era o mais barato, nem ir atrás?
O meu pai, ele tem uma frase que ele diz assim: a Sara não vai a um restaurante pela comida, ela vai pelo ambiente, pela experiência. Eu sou muito de experiência. E, como uma boa empreendedora, eu gosto de pechinchar, não vou mentir. Eu nunca tinha feito uma compra dessa proporção e até mais barata, sem antes ver o preço em outros lugares. Então, eu tinha vários amigos que já tinham feito esse tratamento e me indicaram outras profissionais que eu sei também que são muito boas, mas a vivência da hora que eu chego... Por exemplo, quando eu cheguei na clínica, as pessoas já sabiam o meu nome. Então, elas já me deram as boas-vindas, sem eu nunca ter ido antes, me chamando pelo meu nome. Esse para mim, é um diferencial de atendimento. A forma como nós somos tratados. E como a minha mãe já tinha tido, ao longo desses 15 anos, péssimas experiências de atendimento no tratamento dela, ver a forma como ela se saiu dali foi muito tocante para mim. Então, o diferencial foi o tratamento. E o cuidado. Como meu medo era sentir dor, eu fui fazer uma limpeza que era para poder ver o nível, assim, se eu ia confiar, né? E a limpeza foi a coisa mais gostosa que eu já fiz na vida, assim, de relaxamento e tal. Então, conseguiu quebrar minha objeção naquele momento, que era o medo da dor. E a limpeza, você sente que realmente está fazendo uma limpeza muito, muito detalhada, Profunda. não é? É diferente, não é rápida, porque não é a mesma coisa. A gente sabe a diferença da nossa casa. Aquela pessoa, às vezes a gente tem uma funcionária do dia a dia que limpa a casa todo dia. Sim. E tem a faxineira. Quando a faxineira vai, ela limpa tudo que a casa, você entra, você sente. Sim. Né? E é óbvio, ela passa o dia inteiro e limpa com muito mais acuidade, com muito mais detalhe. Então, essa é geralmente a diferença. Sim. É como se lá a gente fizesse uma coisa muito mais especializada. Sim. Né? E as instruções, e o detalhe desde que escova, fio dental, bochecho, que faz. Porque a gente assume um compromisso, eu digo muito, o sorriso dos nossos clientes não são mais deles, são nossos. Porque depois que passa pelo tratamento, é o interesse da clínica que dali a 50 anos o paciente continue sendo nosso paciente, com um sorriso lindo, mastigando bem, né? Para que a gente tenha os nossos casos, para que a gente mostre, tá aqui os nossos casos de 50 anos, tá aqui paciente que há 50 anos atrás colocou faceta, usou aparelho, está com 50 anos com a gente, com 20 anos com a gente. Sim. Isso é que é a solidez, isso que é uma empresa realmente com uma imagem forte. E a gente pensa em tudo isso, né? Falando aqui empresarialmente com você. E por isso a importância é que o sorriso não é mais seu, agora ele é nosso. Sim. E por isso a nossa preocupação com se você está escovando bem os nossos dentes lá na sua casa, se você está usando fio dental. Por isso que tem que voltar para fazer a manutenção, o cuidado, porque é diferente. Tem gente que vai de 3 em 3 meses, tem gente que vai uma vez por ano, porque já chegou no nível que está escovando tão bem, que está cuidando tão bem, que a gente fica tranquilo e fica 1 ano sem ver aquela pessoa. Sim. E tem também os que vão só para relaxar, porque tem gente que está tão... Corre, a semana inteira, o dia inteiro. Eu estou precisando relaxar. Sim. E às vezes, vou aproveitar e vou fazer uma limpeza nos dentes, e ali relaxa, fica ali 1 hora, 1h30. Às vezes a gente fala, vai demorar 1h30 a limpeza. E as pessoas são apressadas, porque hoje em dia todo mundo é muito apressado, muito sem tempo. Mas depois que faz, aí a pessoa entende por que realmente precisa de 1h30. E às vezes, muitas vezes questiona, mas como é que era feita essa limpeza em 20 minutos antes? Né? Então, assim, a limpeza de dente, ela deixou de ser uma limpezinha, uma coisa corriqueira. Hoje você quer ter dentes bonitos e saudáveis, mas por longo tempo. Não tem mais aquele negócio, eu quero ficar velhinha, eu com minhas amigas aqui, eu não posso roer um ossinho, não posso morder isso, comer um milho, porque os meus dentes estão doentes, porque está com falta, entendeu? Não, a gente quer todo mundo sorrindo e mastigando por longos e longos anos, né? E eu vou aqui finalizando o nosso caso, eu queria até que você falasse só um pouquinho breve da história da sua mãe, que foi primeiro, pelo que eu entendi. Nós somos juntas. Mas o tratamento dela já tiveram primeiro. Vários implantes. Sim. Ela também. Conta um pouquinho, brevemente, essa história, só para a gente fechar esse podcast. Ao longo da jornada da minha mãe, ela perdeu alguns dentes, especialmente nas gestações. E então ela não tinha esses dentes aqui das laterais que são vistos quando nós rimos, por exemplo.
E aí ela estava num tratamento feito pelo plano de saúde há mais ou menos uns 15 anos. Onde ela ia um dia, depois eles mandavam ela voltar daqui a 4 meses, 5 meses, e quando chegava lá tinha outra coisa e não acabava nunca. E isso começou a trazer muita angústia e era muito perceptível essa angústia nela. No começo desse ano, a minha mãe começou um processo de emagrecimento. E aí ela, nesse processo, onde ela começou a olhar mais para ela, onde ela começou a se olhar com outros olhos, a gostar mais da imagem que vê, dentro do processo de emagrecimento, ela sentiu o desejo de acelerar o processo de ter um sorriso bonito. E aí, uma das vezes que ela foi lá na clínica, na outra clínica que ela ia, ela chegou pra mim e pro meu pai e falou assim, olha, não dá mais pra mim, eu quero muito, isso tá me causando tristeza. Ela chorava, ela não tirava foto rindo, ela não queria estar em lugares onde tinha muitas pessoas porque ela sentia insegurança. E aí, muitas vezes ela chorava, voltava da clínica chorando, porque sentia a sensação de que não tinha feito nada. E aí, quando ela chegou na clínica Ellen Daniel, o tratamento que ela passou 15 anos tentando fazer pelo plano de saúde, ela tá finalizando em 5 meses. E para mim, isso não tem preço. Eu queria muito fazer o meu tratamento, mas o dela, a alegria, a satisfação, o acolhimento, a valorização, ela passou a se sentir mais valorizada. E a imagem dela também está muito melhor, porque durante o tratamento, enquanto não chegava o momento de colocar os implantes, eles fizeram uma moldura, não sei como que chama. Provisório. Uma provisória, né? Nossa, quando ela colocou aquela provisória, ela já era outra mulher. Porque já começou a se ver diferente. Olha, vai ficar assim, enfim. Agora vai. Agora vai. Eu vou trazer aqui a dona Joelma para a gente conversar. O caso dela já tem implantes, foram vários implantes que ela fez. Sim. Então, assim, é um tratamento que vale a pena, até para encorajar outras pessoas que acham que não tem mais jeito, não. E a pessoa se olha no espelho, não se acha bonita e passa, às vezes, 20, 30 anos de vida sem autoestima, né? Sem poder ir para um lugar e comer com os amigos, porque a prótese sai do lugar, não mexe, não encaixa, e a prótese é o tamanho diferente, a cor dos dentes é diferente, é tudo atua para que a pessoa não tenha aquela autoestima, que não sorria. Imagina você estar numa festa e você não poder sorrir. Sim. Melhor coisa da vida. Sim. Eu digo que as melhores coisas da vida é sorrir e comer. Sim. E aí a gente precisa dos dentes para as duas coisas. Então, eu fico extremamente feliz, tá? Que você veio e contou sua história. E eu tenho certeza que você vai ficar muito mais linda quando esses dentes estiverem todos no seu lugar. Você vai ficar mais ainda autoconfiante. Você já é extremamente confiante, extremamente fala muito bem, dá aula, enfim. Mas vai ser assim vai ser muito mais maravilhoso para você. A sensação de que as pessoas estão olhando você falar e elas estão meio que, uau, né? Fica meio que até inebriada. Como ela é linda, como ela tem um sorriso lindo, né? E às vezes sem um pingo de maquiagem, porque um sorriso bonito, ele já embeleza muito o rosto. Não precisa tanta maquiagem, né? Ao mesmo tempo, quando você não tem um sorriso tão bonito, você pode botar um monte de maquiagem. Quando você sorri, chega a chamar atenção aqueles dentes. Por isso que as pessoas não sorriem quando não tem um dente tão bonito. E é para desmistificar isso, trazer as pessoas para esse autoconfiança, para essa autoestima, que a gente está com esse podcast, né? Que é possível, todo tratamento é possível sem sofrimento. E eu agradeço a sua vinda e eu queria só a sua palavra final de encorajamento para quem está querendo arrancar os sisos ou usar um aparelho. A vontade de crescer profissionalmente me encorajou para investir num sorriso bonito. Nem vou falar mais bonito, vou falar num sorriso bonito mesmo. Porque eu entendi que o que eu visto importa, o que eu falo importa, o que eu sei importa, mas a primeira coisa que a pessoa vai ver quando me vê é o meu sorriso. É verdade, não tem como esconder, né? Não tem como esconder. Só você ficar séria. É. Pois é isso aí, pessoal. Domingo, às 10h30 da manhã, vai ao ar o nosso podcast. Aqui embaixo vão estar links, vão estar a descrição, vão estar onde você quiser encontrar a Suelen, já que ela é mentora de profissionais liberais. Vão estar o Instagram da clínica, vai ter várias outras informações. Então, curte, comenta, manda para alguém que precisa de fazer um tratamento desse e tem medo ou não tem coragem, enfim. E ajuda também o nosso canal aí a crescer e a ajudar outras pessoas a ter um sorriso tão bonito, tá bom? Um abraço, eu aguardo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!